últimos 100 anos, os cientistas têm feito um grande progresso na tentativa de entender o cérebro humano. Já conhecem a química do cérebro, a forma como ele se desenvolve, a variedade de tarefas que ele desempenha e os limites de sua capacidade. Mas quando olhamos para o passado, certos cérebros parecem ter ultrapassado todos os limites, superado as expectativas. O homem que veremos hoje teve um cérebro assim. Ele imortalizou músicas de tanta beleza, graça e perfeição. E as concebeu com tanta rapidez e facilidade que até hoje, 2 séculos depois, nos maravilhamos com suas obras. E nos impressionamos com a fantástica produção da mente de Wolfgang Amadeus Mozart. It's amazing what this guy did in one lifetime. He didn't start prolifically composing till he's about 12 years old. You know, he dies at 35. Can you imagine the output of this man? It's hard to think of another composer who has contributed so much great music as Mozart did. He must have been as popular in the 1780s as some rock stars are today. What I love most about Mozart is that even though it comes from a time very far from my own, it still is closest to my heart. Wolfgang Mozart. Salzburgo. Em 27 de janeiro de 1756, nesta cidadezinha austríaca, Leopold Mozart, sua esposa Ana Maria e a filha do casal, Marianne, receberam um novo membro da família, Wolfgang. Leopold diria mais tarde sobre o filho, o milagre que Deus fez nascer em Salzburgo. Leopold Mozart era musicista da corte real e também compositor. O velho Mozart ainda é lembrado por suas obras para violino e por uma sinfonia que compôs para instrumentos brinquedos, antes atribuída a Joseph Haydn. A irmã de Wolfgang, Marianne, revelou talento precoce para a música. Então Leopold passou a ensiná-la a tocar piano. O pequeno Wolfgang, então com apenas 3 anos, era atraído pelo som da música e, para a surpresa do pai, ele começou a tocar. Logo estaria passando horas ao piano. He had an immediate sensuous contact with the materials of music and would go to the piano and pick out these sounds that he just found very attractive. Leopold não perdeu tempo e passou a cultivar o talento do filho. Sob sua orientação, Wolfgang tocava minuetos aos 4 anos. Mozart probably had the most unique preparation and natural gift of any human being who has ever lived as far as music is concerned. At a very early stage, Leopold Mozart, contemplating the talent, the genius of his son, and recognizing how extraordinary it was, determined that it had the capacity of transforming his family's fortunes. He thereafter devoted himself entirely to the exploitation of his son's gifts. Wolfgang tinha apenas 5 anos quando compôs a sua primeira peça. This is Mozart's first composition that we know about, Köchel I, a minuet. That's not bad for a 6-year-old kid. Leopold estava impressionado com a capacidade do filho e esperava que a realeza também ficasse. Então, em 1762, promoveu a estreia musical de seus 2 filhos em Viena, na corte do imperador Francisco e da imperatriz Maria Teresa. They came under very difficult conditions to Vienna, but they were luckily enough to meet the right people, and within a fortnight or so, Mozart played before the Empress in the castle of Schönbrunn. And the Empress was very enchanted by him. A
A corte provou seu apreço presenteando Wolfgang com um belo traje feito sob medida, de que ele gostou muito. E lhes pagando 100 ducados, de que Leopold gostou ainda mais. He was 6 or 7 years old, was of course, for the time then, the absolute sensation. And he made a lot of money. A música estava florescendo na Europa e Leopold achou que fosse o momento ideal para fazer uma turnê com o pequeno prodígio. Então, em junho de 1763, partiram para a Alemanha, Paris e Londres. Leopold passou a promover o filho e, para torná-lo mais popular, pedia ao garoto que fizesse brincadeiras ao piano. O menino de 7 anos assombrava as plateias, tocando peças elaboradas com apenas um dedo ou com o teclado coberto por panos. Having an upbringing as a prodigy, like, what are we going to do today? Oh, we'll go and visit the Queen of England and you can play that little sonata in C major that you wrote yesterday. I mean, I don't think he grew up doing the things that normal children do. I think it was rather precious. Leopold e os 2 filhos viajaram até terras distantes em busca de plateias. Ele escreveu: "Meus filhos impressionaram a todos. E estavam levando o dinheiro de todos também." A turnê foi extremamente lucrativa, mas viajar em carruagens abertas em noites frias era muito difícil para as crianças, e elas estavam sempre doentes. He traveled all over Europe as a child, and in winter and in summer. He led a very unhealthy life as a boy. Wolfgang passou a sofrer crises recorrentes de febre reumática. Mas quando as crianças adoeciam, Leopold lamentava estar perdendo dinheiro. Wolfgang levará por certo uma semana para se recuperar. Por Deus, 100 florins desaparecerão. Mas ao final da turnê, com a ajuda do pai, Mozart, já aos 8 anos, começara a compor peças cada vez mais sofisticadas, desde simples sonatas até a primeira de suas sinfonias. The thing that was so great about Mozart's First Symphony is not only that he wrote it when he was 8 years old, but so Mozartian. And I've asked musicians in symphony orchestras, what is this piece? Does anybody know what it is? And bum, 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 bum. And everybody says, well, is it the Magic Flute or maybe the abduction from the Seraglio to Mozart operas? You know, everybody guesses Mozart. But it's Mozart's First Symphony that he wrote when he was 8 years old. Mozart era de fato uma sensação na Áustria, mas para realmente provar seu valor, teria que fazer sucesso na Itália, o verdadeiro centro da música europeia. Assim, em dezembro de 1769, Wolfgang e Leopold embarcaram em uma longa turnê pela Europa, apresentando-se para os grandes nomes da nobreza. Em Roma, no domingo de Páscoa de 1770, Wolfgang e Leopold foram levados à Basílica de São Pedro para uma audiência com o Papa Clemente XIV. O Papa logo fez coro com aqueles que só tinham elogios para Wolfgang e lhe conferiu uma rara honra, a Ordem da Espora de Ouro. Mas Wolfgang levou algo mais da Basílica. Com sua memória fenomenal, trouxe consigo a famosa e secreta peça para coral, o Miserere, que não podia ser ouvida fora do Vaticano. Wolfgang adorava a atenção que recebia, e seu pai adorava o status daqueles que lhe davam atenção. E aos 14 anos, Wolfgang foi contratado para compor uma ópera. Em dezembro de 1770, Mitridate, Re di Ponto, estreou em Milão. Mas nem todos se encantaram com o precoce compositor. Mesmo assim, nas palavras de Leopold, a ópera de meu filho foi bem recebida, apesar da oposição de seus inimigos e detratores, que antes de ouvirem uma só nota, haviam espalhado que se tratava de uma composição alemã para bárbaros. Mesmo encontrando certa resistência na Itália no início, Wolfgang acabou tendo seu valor reconhecido. Na renomada Academia Filarmônica, os mestres italianos, após uma bateria de testes, concordaram que o jovem Mozart era um milagre da música
e uma das maravilhosas exceções da natureza. E um compositor alemão que ouvira Mozart em Milão proclamou: diante desse garoto seremos músicos medíocres. Você está assistindo em... Em 1769, quando Mozart tinha apenas 13 anos, sua cidade natal, Salzburgo, apontou-o como mestre concertista da corte. E o adolescente já compunha uma peça após outra, revelando cada vez mais sofisticação em seus trabalhos. One of the things about Mozart which is striking and unexplainable, he wrote all 5 violin concertos in 9 months of his 19th year. And from the first one in B-flat major to the last one in A major is about 30 years progress. Go explain it. There's no way. Mozart sabia de seus dons e começou a sentir que o apreço de sua provinciana Salzburgo nunca lhe seria suficiente. Leopold também sentia que chegara a hora de o gênio, já aos 21 anos, encontrar uma posição em uma corte real europeia. Mas ainda não queria que Wolfgang viajasse sozinho. Então, em 1777, Leopold enviou a esposa como acompanhante de Wolfgang em uma missão por Paris, em busca de fortuna. No caminho, Mozart e a mãe pararam em Augsburgo para visitar um tio. E Mozart e a prima Maria iniciaram um relacionamento carinhoso. He and his cousin, Maria Anna Tekla Mozart, fell in love, and thus commenced one of the most joyous, riotously bawdy correspondences in music history. Mozart lhe escrevia carta após carta. A intimidade e a indecência das correspondências nunca deixaram de chocar os historiadores. There's a very famous set, or infamous set of letters that Mozart wrote to his cousin. And these are really, I don't know if bawdy is exactly the word, because bawdy suggests that the letters are sexual in content, and they basically aren't. They're just dirty. They're just scatological. They're bathroom-type humor, and really very infantile. É impossível caracterizar Mozart com simplicidade, uma medida de sua genialidade. There's so many different Mozarts. He was an earthy man, childlike at times, and with an innate wisdom that he himself couldn't explain. You can certainly see from his music that he enjoyed life and was probably very witty. And you can also see that he had a wild side, because the music sometimes would break out into a more wild nature. In the Fifth Concerto, the last movement of the Fifth Concerto is this really cute minuet. Which sounds like Mozart in the way, kind of something you'd expect. And then all of a sudden, in the middle of the piece, he breaks out into this Turkish dance, which you wouldn't expect it. It's totally unexpected, and but he liked to do that. He liked to have fun. Em 30 de outubro de 1777, Mozart e sua mãe chegaram a Mannheim para passar o inverno. A senhora Mozart escreveu para Leopold: não imagina como Wolfgang é prestigiado por aqui, sobretudo pelas orquestras. Foi em Mannheim que Mozart se apaixonou perdidamente pela jovem cantora Aloysia Weber, também filha de um músico. Ele escreveu ao pai dizendo que planejava ajudá-la a promover sua carreira. He thinks he's come up with the greatest possible idea, namely escaping, running away with Aloysia to Italy. And then his father writes back and says, "Are you insane? Have you gone off your rocker?" Leopold alertou Wolfgang de que a união com uma mulher só traz dificuldades, como a de sustentar uma esposa e filhos. Não desista de Paris. Encontre um lugar entre os grandes. Leopold was a very controlling father.
he wanted to be the most important person in Mozart's life. Always. Mozart escreveu ao pai pedindo que o deixasse em paz e negando impropriedades em seu comportamento. Sou Mozart, Mozart jovem e de mente aberta. He said, please don't barrage me with these relentless criticisms. I can't get my work done. Your letters put me into a bad mood. Wolfgang não estava contente por retornar à França. Logo após chegar ao país, lamentou porque os franceses pareciam pensar que ele ainda era uma criança. People who had seen him at an early age expected to continue to see a child prodigy frozen in time. He said, give me any test, any audition, and I will show that as young as I am, as German as I am as good as any composer. Mozart estava insatisfeito, desprezava o gosto francês para a música. Desconsidera o aplauso parisiense. Mas Leopold, ansioso por sucesso, exigia que Mozart compusesse no estilo local. Guie-se pelo gosto francês. Leopold was, in a sense, too pragmatic to really understand Mozart's genius. He thought that Mozart could be a great composer, but by great composer, he really meant somebody who would have a commercial, financial success. Em 1777, patrono contratou Wolfgang para compor uma série de concertos e quartetos para flauta. Mas o gênio escreveu para casa dizendo que não estava recebendo pelo serviço, adicionando o seguinte: E torno-me impotente quando componho para um instrumento que não tolero. When Mozart came out with this famous statement about not liking the flute, he was in a curious set of circumstances, having not been paid for a composition. Now, I know what it is like. When you don't get paid for something, you tend not to like the person who doesn't pay you. And you tend not to want to do anything for that person ever again. And in Mozart's case, this guy was a flute player. The Concerto for Flute and Harp, I think, is truly one of Mozart's masterpieces. It's a great piece of writing for both instruments. And at the time, I think Mozart was probably having a little flirt with this harp player. Mas ninguém oferecia a Mozart uma posição à altura de seu brilhantismo como compositor. Não posso e não devo limitar o talento para a composição que Deus, em sua bondade, concedeu-me. Mozart is writing for himself, and I think he's one of the first musicians that I know of who did that. And he is hurt and shocked that not everybody else wants to hear that. He was suffering greatly lack of real recognition, not being considered in his own time the kind of genius he really was. Homem foi capaz de ouvir o gênio de Mozart. Quando Joseph Haydn, o compositor de mais destaque na época, o ouviu tocar, ficou impressionado. Ele disse a Leopold: seu filho é o maior músico que já conheci. Enquanto Wolfgang perseguia seus objetivos, a saúde de sua mãe começou a fraquejar. Mas ela não confiava nos médicos franceses e recusou o tratamento, até que fosse tarde demais. Ele escreveu: Sua vida se apagou como uma vela. There's a very passionate piano sonata that Mozart wrote shortly after the death of his mother. And it's been argued that that was, in a sense, his working out some of his feelings after the death of his mother. Solitário, passou pelos piores dias de sua vida. Escreveu sobre sua infelicidade ao pai, adicionando: Pergunto-me se a vida vale a pena. Quando Leopold finalmente soube do ocorrido, repreendeu Wolfgang pela falta de atitude. Você tinha compromissos, mas simplesmente porque ela não dizia nada, não notou as condições de sua mãe? Leopold então exigiu que Wolfgang retornasse a Salzburgo. E em 1778, aos 22 anos, Mozart deixou Paris. Na viagem de volta, parou novamente em Mannheim.
Estava feliz por voltar a uma cidade alemã e esperançoso em reiniciar o romance que mantivera com a Luísia. Ele escreveu: Mannheim me ama e eu amo Mannheim. Infelizmente, a Luísia já não amava Mozart e o ignorou. She knew he was in love with her, but she just didn't feel the same way about him. She said, I just couldn't love him. Apesar de viajar centenas de quilômetros ao longo de 1 ano e meio, Mozart não encontrara o sucesso que procurava. Havia fracassado em Paris. O jovem compositor voltava para casa, mas sua paciência com um pai extremamente dominador e com o provincianismo de Salzburgo não duraria muito. Você está assistindo em Biografia da Semana. Em 1780, Mozart, aos 24 anos, estava em Salzburgo novamente, cada vez mais frustrado com suas possibilidades limitadas. Mozart was miserable in Salzburg. Not only was the Salzburg musical culture not really of the first class, but beyond that, Mozart would have felt too constrained, probably by the mere presence of his father. Além de seu pai, outra figura autoritária perseguia Mozart em Salzburgo, o príncipe arcebispo Colloredo. Ele não era um homem que Mozart respeitava. He felt that the archbishop was a skinflint, had no possible understanding of what really was important in the world of music, and above all, treated Mozart like a servant. Como músico, Mozart estava entre a plebe e a pequena nobreza de Salzburgo, uma situação que o incomodava muito. Em 1781, o arcebispo chamou Mozart e seu pai a Viena. Estava reunindo seus melhores músicos. He wanted to show the Viennese, because he was a very pompous bishop. He had the better musicians than the Viennese. And Mozart, during his stay here, suddenly discovered his fame. Mozart queria ficar em Viena. O arcebispo exigia que ele voltasse, mas Wolfgang não tolerou o tratamento que recebeu. Meu sangue começou a ferver. Não me contive e disse: Vossa Graça não está satisfeita comigo? Tamanha insubordinação nunca fora ouvida e Mozart teve que se retirar. Mas a disputa não havia acabado. There was this very unseemly confrontation between Mozart and the representative of the archbishop, count named Count Arco, that resulted in the count literally giving Mozart a kick in the backside. Mozart foi humilhado. Mas uma vez mais, Leopoldo pediu ao filho que evitasse problemas e se reconciliasse com o arcebispo, o que para Mozart era impossível. Eu lhe imploro, meu amado pai, não se arraste demais. Mozart acabaria ficando em Viena distante dos olhos de seu pai e do arcebispo. Em 1781, Mozart alugou um quarto na casa de seus velhos amigos de Mannheim, a família Weber. A Luísia Weber, sua ex-namorada, estava casada. Mas em pouco tempo, Mozart passou a gostar da irmã de Aloysia, a jovem Constanza. Pediu permissão ao pai para se casar com ela. Mas, convencido de que Wolfgang estava prestes a destruir seu futuro, Leopold não concordou. Então, de uma vez por todas, Mozart se rebelou. Ele e Constanza se casariam de qualquer forma. The result was an almost irreparable break in the family and an estrangement between Mozart and his father. Em 4 de agosto de 1782, Mozart se casou. Minha querida Constanza, enfim, minha esposa. She obviously had a lot to offer Mozart. She was probably a lot of fun. They apparently had a great love life. Naquele mesmo ano, Mozart iniciou uma série de 6 quartetos para cordas dedicados a Joseph Haydn, talvez para agradecer por anos de apoio. Enquanto Mozart escrevia um dos quartetos, Constanza, grávida, entrou em trabalho de parto. Ela diria mais tarde que, ouvindo-a gritar, ele colocou as dores do parto no quarteto. Em
Em 1783, Wolfgang viajou com Constanza a Salzburgo para apresentá-la a Leopold e conversar com a família. Mas Leopold e sua irmã, Marianne, foram frios com Constanza. Então, Wolfgang e a esposa receberam tristes notícias de casa. O primeiro filho do casal, que ficara aos cuidados de uma enfermeira, havia morrido. Mozart escreveu: Estamos tão tristes por nosso pequeno gorducho. Para Salzburgo para nunca mais voltar. No caminho para Viena, o casal parou na cidade de Linz. Um concerto estava marcado, mas Mozart nada havia preparado. For this occasion, he wrote a fresh symphony. First of all, it was written in 4 days. In other words, there was not even a time to correct anything. From beginning to end, there's of course not a wrong note for us. It's charming. It's like opening a bottle of champagne. Imagine that. A man who spent most of his life performing, traveling, produced one jewel after another, whatever he wrote. Você está assistindo em Biografia da Semana. Mozart. Nenhuma cidade e compositor se deram tão bem quanto Viena e Wolfgang Amadeus Mozart em 1781. What Mozart found in Vienna after 1781 was not just personal freedom, but it was creative freedom. The freedom to be original. There was a thriving musical culture there. Mozart himself was overwhelmed by the amount of talent that he found when he arrived in Vienna. And he became enormously popular in no time at all. He must have been as popular as a pianist in Vienna in the 1780s as some rock stars are today. Mozart conseguiu grande sucesso como músico em Viena, uma cidade de gosto notadamente refinado. He did quite well. He was among the most well-off, most affluent, non-aristocratic people. Em 1782, Mozart duplicou seus rendimentos. Seus concertos para piano surgiram como testemunhos perpétuos de sua genialidade. Muito populares, expressavam os mais profundos sentimentos. The C minor concerto is, I think, one of the deepest and most personal and most troubled. He wrote the most profound things, from music which was just plain, ordinary, happy, to music that was tragic and would tear your heart out. Mozart can say more in 16, 18 measures than other people can in a whole novel. Apesar da crescente popularidade de Mozart, o imperador José mais uma vez lhe negou uma posição como musicista da corte. Mozart ficou chocado. Dizem que quando o imperador ouviu uma de suas composições, disse a Mozart que a obra era muito complicada. Muitas notas, Mozart. Ele nunca pretendeu compor apenas para a elite. Sua música era também para o homem comum. Mas nunca teve medo de expressar suas mais grandiosas inspirações. There are these geniuses who take the risk, whose spirit speaks to them, and who take the risk of writing it down. They are not conformist. Mozart was never a conformist. Otherwise, he would never take a text like The Marriage of Figaro. Mozart mal conteve o entusiasmo quando leu um livro chamado As Bodas de Fígaro, em 1785, que, por apresentar um aspecto revolucionário, estava se tornando um best-seller.
Como Mozart poderia não gostar de uma história em que um homem do povo vinga-se da nobreza? Neste caso, em que um barbeiro prega uma peça em um conde. You have to understand the marriage of Figaro in context with the French Revolution. That a barber of a palace playing a joke and having sort of a vendetta on his master is unthinkable in those days. Figaro is so full and so packed with incredible music and incredible ideas. Numa cena, a empregada Susana esconde o escudeiro do conde em um armário. The whole duet is about getting Cherubino out of the closet and out of the room. And there's this panic that you hear in both of the voices because of the way the music's written. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da. And the way that Mozart has conveyed this musically is just miraculous. It's also great fun to sing. A ópera foi bem recebida em Viena, mas nada se comparou à sua recepção na cidade de Praga. Quando Mozart viajou para Praga em 1787, ficou surpreso e maravilhado com o enorme sucesso da ópera na cidade. E escreveu para casa: Aqui só se fala em Fígaro. Nada é encenado, cantado ou assobiado além de Fígaro. For some of the fun-loving Viennese, Mozart was too moving. So, not for the Pragues with their Slavic soul. In Prague, they understood him completely. Mozart made a music that sometimes gripped your heart. He's the first great musical dramatist. There is a psychological subtlety that had never been there before. He's able to shade his characters, give them a humanizing quality rather than a caricature or a stereotype. He is the Shakespeare of musical drama. Em 1787, após o sucesso de Fígaro, o imperador José nomeou Mozart compositor de câmara. Mas o título era apenas honorário e a corte nunca lhe encomendou uma obra. Naquele ano, um jovem promissor de 16 anos veio conhecer Mozart. Ludwig van Beethoven estava iniciando a sua extraordinária carreira. Mozart ouviu o jovem tocar e disse: É muito bonito, mas estudado. Então Beethoven improvisou. E Mozart disse aos amigos: Prestem atenção nele. Ele fará história. Em 1787, o pai de Mozart morreu. Os dois haviam se distanciado, por isso não foi surpresa para Wolfgang que seu pai tivesse deixado a maior parte da herança para sua irmã. Mesmo assim, Mozart continuava amargurado e disse à irmã em uma carta que não valeria a pena viajar a Salzburgo para a realização da partilha. Mas naquele mesmo mês, escreveu uma de suas obras mais profundas, o Quinteto para Cordas em Sol Menor. It's one of the most beautiful pieces, and he actually makes the instruments, the violin in this case, almost cry, I would say. I mean, he had this it's very melancholy, and Apesar da tristeza que sentia, Mozart estava passando por um período particularmente produtivo. Sua nova ópera, Don Giovanni, a história do mestre da sedução, Don Juan, foi produzida ainda em 1787. Mozart pode ter visto em Don Giovanni um mestre da arte como ele. Don Giovanni was very pleased with himself in his escapades. He is so exuberant with his own prowess in his chosen field, which is seduction. But I could imagine Mozart really identifying with this intoxication, with his own superior abilities. Mozart estava com 31 anos.
Já não era mais um menino prodígio, mas era ainda jovem o suficiente para ansiar por anos de trabalho produtivo. Infelizmente, isso não aconteceria. Você está assistindo em Biografia da Semana. Em sua curta vida, Mozart compôs mais de 600 obras, uma produção extraordinária. Algumas delas são pequenos minuetos, outras óperas completas. Mas o mais incrível é o número de peças escritas sem qualquer correção. He wrote everything out almost instantly without many revisions. Everything was actually perfectly clear in his head. Em alguns casos, Mozart fez esboços de suas composições. Infelizmente, sua viúva destruiu muitos deles. O fato é que os trabalhos de Mozart não eram meros acidentes de um gênio. Ele trabalhava das primeiras horas do dia até tarde da noite, normalmente para cumprir prazos. Seus dedos acabaram ficando tão curvos que ele mal conseguia cortar a própria comida. Em 1788, Mozart compôs 2 sinfonias, obras-primas, em apenas alguns meses. Symphony No. 40 is one of the most sensual works of Mozart. Mozart was a very passionate human being. G minor symphony, there is no introduction. There's 1 bar of viola thirds, stormy, and the violins burst into this ebb and flow of the passionate melody. Every movement is a revolution. Em 1789, a situação financeira de Mozart estava ruim. Ele escreveu cartas seguidas ao amigo Michael Puchberg pedindo empréstimos. Estou tão necessitado que devo lhe implorar que me ajude com o que puder. O fato surpreende os historiadores, porque Mozart era muito bem pago por seu trabalho. Mozart never got a salary job. He was a freelance musician for most of the time, and income fluctuated wildly. A dúvida é se Mozart desperdiçava o dinheiro. He was very careless with the money. He was the greatest spendthrift you can imagine. Made a lot and spent it on girls, on cards, on betting. I'm somewhat taken with this speculation that he might have had a gambling problem. I think it's an intriguing idea and it would explain a lot. Também se especula que Mozart tenha tido amantes, o que poderia explicar tantas dívidas. Mozart himself had an affair, or had several affairs, but I don't think any of them were serious. Ele, porém, continuou dedicado à sua Constanza. Quando estavam distantes, escrevia doces cartas à esposa. The depth of his love for her is very clearly evidenced in the letters. Não imagina como penso em você. Não consigo descrever o que tenho sentido. Um certo vazio que me assusta. Uma solidão que nunca se vai. O ano de 1790 foi difícil. O imperador José havia morrido e Mozart reivindicou ao novo imperador o posto de mestre do coral. Mas o imperador já havia cedido o posto ao compositor italiano Antonio Salieri. A história registra Salieri como o maior detrator de Mozart. Doesn't seem like Salieri ever actively worked against Mozart. I just don't think he tried to be very helpful. O ano de 1791 prometia ser muito melhor. Mozart estava sendo requisitado, inclusive para uma ópera, A Flauta Mágica, um conto de fadas que se passa na floresta, e em que Pamina, uma princesa, precisa lidar com uma confusa mistura de amor e perigo, bondade e maldade. She starts out in this opera as a very young girl, but she grows up and learns a lot about pain. A mãe de Pamina, em uma área das mais difíceis, diz à jovem que ela deve matar o próprio pai. O príncipe de Pamina não pode expressar seu amor por ela porque fez um voto de silêncio.
Em desespero, ela decide se suicidar. She sings this aria about feeling that death is the only thing that can bring her peace. It sounds to me, these descending notes, almost like dropping tears. Considerado um de seus trabalhos mais puros e profundos, A Flauta Mágica foi um grande sucesso. Até Salieri lhe fez elogios. No verão de 1791, deu-se um episódio estranho e hoje famoso. Um mensageiro veio à casa de Mozart em nome de um patrono misterioso para lhe fazer uma encomenda, uma missa funerária, ou requiem. Embora estivesse muito ocupado, ele aceitou o trabalho e o pagamento adiantado. Meses depois, o mensageiro retornou exigindo o requiem, que ainda não estava pronto. Mozart se assustou. Disse à esposa que havia algo de sobrenatural em toda aquela série de eventos. Mas o que Mozart nunca soube é que o patrono insistia em esconder sua identidade porque queria ter o crédito pelo trabalho. He was a strange aristocrat, the Count Waltze. He was a very good pianist, but he was not a composer, and he wanted to be able to say, I composed it myself. No outono do mesmo ano, Mozart adoeceu de repente. Seu corpo começou a inchar, seus braços doíam. Ele começou a falar sobre a morte. Sinto que não vou durar muito. Estou certo de que fui envenenado. Não me convenço de que estou errado. Ele ficou obcecado pela missa funerária que estava compondo para o misterioso patrono. Passou a acreditar que a estava escrevendo para si mesmo. Um cantor visitou Mozart para apresentar o requiem ao autor. Mas após alguns compassos, o gênio começou a chorar copiosamente. Não disse que estava compondo o requiem para mim mesmo? And the great tragedy is, of course, he didn't finish it. The great tragedy. He did not live to finish the requiem. Who knows what the end would have been like? Because already the movement that he stops is Lacrimosa, one of the most melodically, most beautiful, touching movements. I mean, the man is weeping, he's crying out. Em 5 de dezembro de 1791, pouco antes de completar 36 anos, Wolfgang Amadeus Mozart faleceu. Foi enterrado em um túmulo comum. Somente anos depois, receberia um monumento em sua homenagem. Estranhamente, muitos anos depois, Antonio Salieri confessou ter assassinado Mozart. Salieri, in his later life, became insane. He tried to commit suicide, and he ranted about having murdered Mozart. Os historiadores há muito descartaram essa possibilidade. There's no reason to think that Mozart was poisoned. I mean, he died of natural causes. We don't know exactly what they were. He had probably kidney failure. He suffered from rheumatic fever throughout his life. There was an epidemic in Vienna in the fall of 1791. A lot of people were dying. Mozart morreu após viver apenas 36 anos. Fato que impressiona ainda mais quando constatamos que se leva uma vida para apreciar e compreender totalmente sua música. I feel that in listening to Mozart that you can really almost touch the creator through his music. The Spirit spoke to him so readily that whatever came out of his pen is today a classic. Just imagine that.
A música de Mozart pode aumentar a inteligência? Bem, algumas pessoas hoje dizem que a música de Mozart pode melhorar o desempenho dos alunos em testes padronizados. É uma ideia que faz muitos pais correrem às lojas de CDs mais próximas, mas deixando a inteligência de lado, a música de Mozart certamente aumenta sua espiritualidade. Nenhum outro compositor inspirou tantos ouvintes, céticos ou leigos, a deixar escapar expressões tais como imortal, angelical ou então tocado por Deus. Este é a Biography e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez. Flute and harp concerto. There are so many tunes that Mozart wrote. It's a it could go on all day.